Olá, meu nome é Melânia Marques, eu sou otorrinolaringologista e médica do sono. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o Papo REM, que é o nosso podcast oficial da Confraria do Sono. E hoje nós temos um convidado muito especial que vai bater um papo aqui bem interessante com a gente, que eu tenho certeza, que é o Dr. George, por favor. Obrigado pelo convite, desculpa a voz, gente, mas assim, os desafios vêm e a gente enfrenta, né? Mas na confraria vai estar perfeito. Pessoal, obrigado pelo convite. Bem-vindo, George. Eu sou Flávia Nerbas, fisioterapeuta do sono, e a gente tem uma alegria muito grande de te receber aqui. O George é um querido do sono, né? Acho que ele é a pessoa que mais grava podcasts, então tá com todo mundo super afiado. E hoje, George, a gente queria trazer um pouco de um tema muito polêmico, que é o ronco, né? A apneia do sono, que é muito forte aí, muito prevalente na população brasileira. Queria que você contextualizasse um pouquinho para quem não conhece ou acha que roncar é normal, porque é isso, né? É sempre a piada, né? Fulano ronca, parece um trator, e isso é normal, não é? Fala um pouquinho para nós, por favor. Ao mesmo tempo que as pessoas, elas ficam naturalizando o ronco, elas não se dão conta do que isso pode provocar, porque o ronco é uma queixa da outra pessoa. Então a gente fica, nossa, mas fulano ronca, não quero dividir quarto, não quero dividir um quarto numa viagem, né? A gente acha que nasce, cresce, casa, engorda um pouquinho, ronca, né? Mas na verdade a gente está escondendo um problema muito pior, que é a apneia do sono. E quando a gente fala de apneia, a gente fala de uma doença que parece que é distante, como se ela acontecesse só em idosos, mas na verdade a apneia comete qualquer faixa etária. De 1 a 100 anos, ou até mais de 100 anos, pode ter apneia, né? E quando a gente fala dessa doença, nós estamos falando de uma doença que acomete cerca de 1/3 da população. Qual doença acomete 1/3 da população além da apneia do sono? É muito raro. Então nós estamos falando, numa estimativa de 2019, de cerca de 49 milhões de brasileiros. Desses, 25 milhões têm a forma moderada ou grave da doença. Essa pessoa está lá na nossa sala, está ouvindo, está lá dormindo, a gente assistindo TV, e essa pessoa roncando, sem saber, na verdade, que esse som ele está escondendo o quê? Queda na oxigenação do sangue, causando um processo inflamatório crônico que vai gerar ali um monte de problema de saúde que a gente está tratando todos os dias. Pressão alta, diabetes, pessoas que tiveram AVC e às vezes muito jovens. Então não é uma doença tão inocente. E a gente naturaliza tudo isso, né? E nem tão silenciosa, né? Muito menos. Bem... E vocês, otorrinos, devem receber muito paciente no consultório para isso, né? Com essa queixa de ronco. Em geral, quem leva é a esposa. Exatamente, eu ia falar isso agora. Né? Normalmente, o paciente ele é levado, né? Porque como o George bem mencionou, a doença, muitas vezes é uma doença do outro, né? A pessoa não sente, às vezes, diariamente, o que está levando esse ronco e essa apneia todas as noites. Né? E aí a gente vai entrar agora numa questão de diagnóstico, né, George? Que a gente também acho que tem que explorar um pouco como que funciona esse diagnóstico e como que a situação do Brasil diante dessa dificuldade que a gente tem muitas vezes em diagnosticar corretamente e aí acompanhar. Perfeito. Eu acho que a gente pode fazer um movimento de vir de fora para o Brasil, porque isso é um problema global. E é lógico que em alguns países isso pode ter uma proporção muito maior, a depender do modelo de saúde, né? Então, teve uma estimativa publicada pela Academia Americana de Medicina do Sono em 2016. E nessa estimativa mostrou que 80% dos americanos, que é um outro modelo de saúde, não chegam ao diagnóstico da apneia do sono, os casos suspeitos. Então, nós estamos falando, se não fosse no Brasil, né, a gente tem outra questão relacionada à gestão de saúde, mas se a gente tomar a estimativa publicada em 2019 por Benjafield, 1 bilhão de pessoas no mundo, seriam 800 milhões de pessoas que não chegam ao diagnóstico. E isso é um cenário assustador, porque nós não estamos falando de uma doença que não traga riscos. A gente sabe que não tratar a apneia do sono aumenta acentuadamente o risco cardiovascular,
Também aumenta internações, reinternações por doenças pulmonares ou doenças também cardiovasculares. O impacto nas doenças metabólicas. Então, nós temos aí um cenário que talvez nós estamos gastando muito mais por não diagnosticar e tendo consequências clínicas importantes. E aí, às vezes, a gente falando de sinais e sintomas, não convence tanto os nossos gestores de saúde. Mas vamos falar de prejuízos financeiros. Essa mesma estimativa falou de 150 bilhões de dólares. Bilhões. Por ano. E quer dizer que esse custo vem embutido em muitas coisas. Acidente de trânsito, porque o número de acidentes de trânsito por sonolência no volante é muito próximo do acidente causado por embriaguez. E ninguém vê placa, né? Se você não dormiu, não dirija. Ou se você não dorme bem, não dirija. Uhum. Porque o sono ele é subestimado na sociedade. Além do mais, a gente tem custos com internações hospitalares por comorbidades importantes, saúde mental, queda na produtividade do trabalho e acidente de trabalho também. Então, olha o cenário que nós estamos. E aí entra como que nós podemos pensar num diagnóstico para uma doença tão prevalente. E esse é um ponto importante, Jorge. Eu acho que talvez hoje a gente tem poucos especialistas em sono no Brasil. Mas para quem está nos assistindo, assim, uma pergunta que eu sempre recebo é: Flávia, mas como que eu vou suspeitar? Porque quem ronca não sabe que ronca, e se ele não está sendo levado por alguém, a própria pessoa, muitas vezes, acha que dorme bem. Ela não tem noção de que ela desperta inúmeras vezes, porque a respiração está com uma restrição, porque ela está fazendo apneia. Como que você poderia orientar ou trazer um direcionamento para aqueles profissionais que estão ali? Porque se a prevalência é 33%, essa pessoa está no nosso ciclo de amigos, está na igreja, está no clube, está... Independente de que área que eu atuo, se eu tenho contato com pessoas, eu tenho contato com pessoas que têm apneia do sono e que não sabem. E o que você entende que é da suspeita clínica ou algumas coisas mais importantes para investigar ou para perguntar? Eu acho que esse é um ponto de partida muito importante. Porque a gente acha que não conhece ninguém com apneia, mas essa pessoa faz parte do seu círculo de amizade ou de convivência. É só perguntar. Então, o ronco ele pode ser um sinal, mas nem todo mundo compartilha quarto ou cama. Mas a gente sabe que de noite eles andam juntos. Então, por vezes, sinais de algo que acontece durante o dia sinalizam uma noite de má qualidade, né? Então, como é um diagnóstico muito tardio, por vezes, a pessoa ela acaba se habituando com aquele padrão de sono. Mas é importante a gente lembrar, você acorda já cansado, mesmo no dia que tem um feriado, mesmo no dia que você pode dormir o quanto você precisa, isso é um sinal de alerta. Se durante o dia você tem sonolência, é um sinal de alerta. Todo mundo tem sonolência? Não. Mas é um sintoma que acontece em cerca de 50%. Né? Também pensar que outros sinais indiretos, alteração de humor, queda na libido, ou dificuldade de concentração e memória. Então, às vezes, eu estou esquecendo as coisas. E eu vou no Google. Alzheimer, coisas muito mais raras, né? E eu não penso no sono. Então, são condições que devem ser observadas. Mas se você tem hipertensão, se você tem diabetes, obesidade, são doenças que têm uma alta taxa de correlação com a apneia do sono. Então, esse público precisa de um olhar ainda mais apurado. Então, talvez para essas condições, a gente precise observar e buscar mais ativamente isso. E aí o método diagnóstico, ele precisa chegar até essas pessoas.
E aí esse é outro ponto importante que eu acho que a gente tem que tocar, é a questão dos métodos diagnósticos, né? E aí eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho pra gente, pra quem tá nos ouvindo, quais são os principais, né, exames diagnósticos, quais seriam as diferenças entre eles, né? E aí a gente sabe que tem, né, estudos mostrando também a disparidade dos métodos diagnósticos e da acessibilidade desse diagnóstico no Brasil, né? Como isso varia de região para região. A gente fala do diagnóstico da apneia, a gente fala da polissonografia em laboratório, porque na verdade foi de lá que a medicina do sono partiu. A medicina do sono começou com a neurofisiologia. Então é muito natural que a gente enxergue esse cenário de um exame completo, que faça análise dos estágios do sono, que faça análise de diversos parâmetros respiratórios e também musculares. E assim nós fomos criados. A polissonografia esse ano fez 60 anos. É uma senhora, né? Olha e só. que sempre nos atendeu. Senhora recente. Nos atendeu muito gentilmente. Mas a gente começou a entender que nem sempre é um exame que chega para todos os casos suspeitos, como vários outros na medicina. Então, às vezes, eu preciso de tomografia, ressonância, e não vou estar disponível. Então, a gente começou a pensar em algumas possibilidades. Então, nós saímos, o primeiro passo foi sair do laboratório e fomos para a casa dos pacientes. Então, nós saímos do laboratório para atender algumas demandas específicas. E ainda é um exame que me traz monitoramento do eletroencefalograma, ou seja, estágio do sono. Então, quando eu falo de eletroencefalograma, automaticamente eu vou ter a arquitetura do sono daquele paciente, daquela noite, registrada em papel. Então, é um exame que também me oferece uma visão global, do ponto de vista neurológico, respiratório e muscular. Então, nós temos o exame tipo 2, que trouxe uma revolução nos Estados Unidos. É algo que geralmente o indivíduo vai até o laboratório, faz a montagem e depois ele volta para sua casa. No Brasil, a gente tem o hábito de ir até a casa do paciente e fazer essa montagem. Mas ainda assim, não atendeu todas as demandas que a gente realmente necessita. E aí vieram os exames voltados apenas para a parte respiratória. Porque nós temos aí uma grande presença das queixas respiratórias nos laboratórios do sono. É a queixa, sem medo de errar, 85% são de queixas relacionadas à apneia. Então, será que eu posso lançar mão de um exame que seja com menos canais e, de certa forma, reduzir custos, aumentar a praticidade sem perder a sua acurácia? Essa é uma dúvida que permeia diversos pesquisadores. E aí veio o exame tipo 3, que já é uma realidade aí há mais de 15 anos no Brasil, né? Mas é uma realidade que foi muito resistente de ser aceita. Então, na verdade, só para a gente contextualizar, não se tinha dos documentos oficiais utilizar os métodos domiciliares como diagnóstico para apneia. Mas a nova classificação internacional do distúrbio do sono, que é uma versão atualizada de um documento publicado em 2014 e agora foi revisada em 2022, contempla o quê? O exame domiciliar, os home sleep tests, como uma possibilidade para diagnóstico. Então nós estamos tirando aquela ideia de que se eu não tenho eletroencefalograma, eu não posso fazer diagnóstico. Mas eu posso fazer um diagnóstico desde que eu tenha uma avaliação desse paciente, uma história clínica bem direcionada, bem feita, e eu consiga interpretar o laudo dos exames. Eu sempre gosto de dizer que não existe exame perfeito. Existe exame bem indicado e existe também uma interpretação do profissional. Porque se eu tenho um exame com menos sensores, e aí parece até um contrassenso, porque eu tenho uma doença que é a apneia do sono, que foi descrita oficialmente em 76, e hoje a gente está reaprendendo e definindo essa doença, e aí eu estou fazendo um caminho inverso, eu estou simplificando o exame.
Mas, na verdade, é o conhecimento sobre a doença que faz total diferença. Então, menos sinais, mais raciocínio. Então, assim, primeiro eu acho que é importante a gente lembrar que o exame é uma noite de registro. Seja ele um exame completo ou não, ele vai sofrer interferências. E tá tudo certo. Isso não inviabiliza ou invalida o exame. É igual se eu pegar uma fotografia de uma pessoa que eu não conheço e eu descrevê-la só por aquela fotografia. Na verdade, o que acontece? Eu posso tirar informações que não são habituais, mas estão naquela foto. A única forma de eu diferenciar isso é conversando com ela. Então, o exame de polissonografia, ele é complementar a uma conversa que eu tenho com o meu paciente. Ele não é o definidor. Ele é um momento dessa jornada do diagnóstico. E, pensando nisso, começaram a vir os exames tipo 4, que são exames baseados na variável oximetria. E, mais uma vez, a gente entra num terreno bastante polêmico, né? Porque como eu vou simplificar ainda mais uma doença tão complexa? E aí, a Melânia, que está aqui, que foi uma das estudiosas disso, e fala muito sobre os fenótipos da apneia do sono. E fenótipo, e conhecer os fenótipos, nos ajuda a entender quem é o indivíduo que tem maiores benefícios de um exame. Porque, por exemplo, se eu tenho uma pessoa jovem, com queixas muito inespecíficas, não tão exuberantes, às vezes esse exame ele vai servir como uma triagem, porque ele vai afastar um dessaturador. E aí eu tenho um exame mais simplificado e eu olho e digo, não deu um IDO alto, não deu uma carga hipóxia alterada, e eu vou dizer, não, você não tem apneia. Não, você não tem dessaturações. Mas você pode ter eventos associados ao despertar, por exemplo. Só esclarece pra gente, Jorge, pra quem tá assistindo, o que é IDO e carga hipóxica, que talvez não seja claro para todo mundo. E aí Perfeito. Ajuda também a compreender melhor a oximetria. Exato. Os exames tipo 1 e tipo 2, eles têm uma variável principal, que é o índice de apneia e hipopneia. E nós fomos criados utilizando essa variável. E longe de mim dizer que ela não é importante. Ela é e continuará sendo. Mas quanto mais a gente estuda, a gente vê que talvez ela sozinha, ela não seja responsável totalmente pela gravidade, determinar a gravidade. Nós precisamos lançar mão de outras variáveis. O IDO é o índice de dessaturação da oxihemoglobina. Ele está em todos os outros exames. Mas às vezes ele ficava escondidinho. A gente não dava a devida atenção. Só que quando a gente fala de índice, seja para o IH ou IDO, nós estamos falando de medida de frequência de eventos. Então nós temos 3 profissionais aqui nesse podcast, um índice de 3 pessoas por episódio, mas são 3 pessoas completamente diferentes. Então o índice, ele não diferencia. Então a gente precisa entender isso, e eu dou esse crédito ao Geraldo, né, que foi nosso mentor aí, que desde quando eu aprendi a analisar a polissonografia, a primeira coisa que ele olhava e dizia assim, vamos olhar a curva de oximetria. Isso em 2014. Eu falo isso pra ele diz, mentira que eu não falava isso. Eu digo, fala assim. E, na verdade, a conformação da curva, ela me diz muito. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, a gente otorrino não faz uma cirurgia de um paciente pelo laudo descritivo do radiologista. Mas eu opero um paciente do ronco e da apneia sem olhar os polissonogramas. E ali é o filme do sono desse paciente. Então, é importante a gente analisar. E aí, quando eu analiso esse padrão de curva, eu começo a suspeitar que esse paciente pode dessaturar mal, dessaturar mais acentuado. É como se fosse descer degraus de escada. De repente, várias pessoas podem descer 10 vezes 3 degraus. Mas várias pessoas podem descer, por exemplo, 10 vezes 15 degraus. E não tem o mesmo impacto. Mas todos fizeram
10 vezes. Quem desce 10 degraus, ele vai gastar mais energia com isso. A carga hipóxica, ela não é uma medida tão fácil de calcular, porque, na verdade, ela avalia essa intensidade da dessaturação por uma unidade de tempo. Então, eu mergulho nessa dessaturação, qual a profundidade dela e quanto tempo eu fico ali. Então, é minuto por porcentagem por hora. É uma variável tridimensional, porque é uma área sobre a curva. Então, a gente fala área sobre a curva, é difícil de compreender. Mas, na verdade, não adianta eu contar quantas vezes, mas o quanto que eu me aprofundo e gasto tempo nisso. E hoje os estudos mostram que a carga hipóxica pode ser um importante parâmetro para definir risco, principalmente cardiovascular. Inclusive, acho que esse é um ponto bem importante, porque isso é novo, né, George? O primeiro estudo de carga hipóxica foi de 2019, e é o que mais, eu acho, hoje no consultório a gente recebe muito paciente que, às vezes, ele não é tão dessaturador em termos de profundidade, mas ele fica muito tempo saturando mal, sem uma doença respiratória de parênquima pulmonar prévia. E inclusive, isso é um ponto importante, porque a gente não olhava direito para isso, né? A gente não tinha, assim... Eu, pelo menos, que adaptava CPAP, adapto CPAP, eu falava, isso aqui vai corrigir quando eu colocar o CPAP. Mas a gente não checava essa oxigenação depois. E muitas vezes você corrige o IAH, se tira as apneias, mas esse paciente ainda dessatura, ou ele ainda permanece saturando mal. E aí, às vezes, é aquele que não melhora tanto, que ainda mantém uma sonolência residual, que é aquele que ainda está exposto a um risco cardiovascular. E acho que, nesse sentido, a oximetria, o monitor tipo 4, ganhou muito espaço também, porque se a apneia do sono é uma doença que faz parar de respirar, e parando de respirar, a oxigenação tende a cair, ela vai pegar muitos desses casos. Mas e os casos que ela não pega? O que acho que é até uma dúvida, né? Uma pergunta que a Melanie queria te fazer. Exato. Quando a gente tem esses métodos mais simplificados, cardiorrespiratórios ou de oximetria, e aí, mas eu acho que até você já falou um pouco disso, né? E aí aquele exame veio normal, né? Em situações que você não deve descartar totalmente a doença, ou situações em que levanta realmente uma suspeita daquele exame, o que você considera nessa avaliação? Eu acho que o primeiro ponto tem 2 desafios. O primeiro é o seguinte, eu até falei que a polissonografia é uma foto. Então, por exemplo, hoje tem alguns estudos avaliando a polissonografia tipo 1, se você realizar uma noite e fazer mais ou menos 14 noites de exames complementares. E aí foram feitos 10 exames tipo 3 e 3 oximetrias, mostrando que uma noite de polissonografia pode não ser suficiente para determinar com clareza a gravidade da apneia do sono. Então, a variabilidade noite a noite é um ponto importante. Essa é uma questão. A segunda é o seguinte, o método que tem menos sensores, eu vou precisar ampliar o meu raciocínio. Então, eu preciso pesar aí o que é mais importante para mim. Hoje, pensando no método simplificado, eu não faço menos de 2 noites pensando em diagnóstico. Eu tive um caso recente de um paciente que fez 2 noites de um exame tipo 4, que agora nós estamos chamando o brasileiro de multimodal, porque ele tem mais canais, né, como estimativa de sono, e veio um com IDO de 3.1, um outro com IDO de 5.3, e aí fez, só que era um paciente muito queixoso, com muitas informações, muito sintomático, melhor falando. Fiz uma terceira noite e veio o IDO de 29. Então vem a questão, o método dá errado. E aí quando a gente avalia tudo, a gente começa a analisar diversos pontos. Primeiro, como foi essa noite do exame? Então, a primeira noite o paciente teve um tempo de registro muito curto e também pela estimativa de sono, ele dormiu muito pouco, tanto que ele disse, eu não estava conseguindo dormir, eu interrompi o exame. O segundo dia, ele dormiu basicamente de lado. E no terceiro dia ele dormiu de barriga para cima, numa informação que eu conversei com ele. Olha como muitas coisas podem influenciar diretamente isso. Então, quando eu tenho um exame que tem, por exemplo, menos sensores,
Primeiro, ele é indicado para pacientes que têm uma probabilidade alta de uma apneia moderada ou grave. Não que eu não possa fazer para um exame para um paciente que tenha, de repente, um risco mais baixo, mas sabendo que ele não vai avaliar outras demandas muito importantes. Então, eu acho que essa decisão pelo método, ela não pode vir de forma isolada. Então, quando a gente fala assim, que alguém diz, nossa, eu tô roncando, pede aí o exame para mim. Tá, tudo bem. Mas qual exame eu vou pedir? Em que situação? O que eu estou buscando? Um exame, ele não pode ter não pode vir sem objetivo. Eu não posso vir sem uma estrada que eu quero seguir. Senão, eu não consigo viajar sem um mapa, sem saber o meu destino. O primeiro ponto é exatamente o que eu quero. Segundo, se eu quero um exame com menos sinais, vamos fazer mais noites. A polissonografia, infelizmente, pelos custos, não dá para fazer mais de uma noite. Tem paciente que pede o exame de polissonografia em laboratório só porque é tudo estranho para ele. E ele não dorme naquela noite. Eu só tenho uma oportunidade. O exame domiciliar indicado para um paciente com perfil de alta probabilidade para apneia moderada ou grave, fazendo 2 ou 3 noites, eu já consigo corrigir muito dessa variabilidade, mas eu preciso analisar profundamente. Esse é um exercício que eu faço todos os dias. Eu recebo o laudo, eu abro na frente do meu paciente e a gente analisa junto. Então, às vezes, eu vou ter respostas. Às vezes, eu vou ter que levar esse exame para estudar, porque faz parte a gente revisar tudo isso. E aí, agora, considerando essa questão que você falou de, né, saber indicar, saber interpretar, eu acho que a gente tem que trazer o assunto da nossa deficiência em conhecimento mesmo de saúde do sono, né? Eu, na minha graduação, não me lembro de nenhuma aula sobre sono, sobre a apneia do sono, né? Talvez você também, aí a Flávia na físio também, né? Não sei como que é. Nadinha. Então, acho que agora a gente tem que falar um pouco dessa questão de formação profissional, como que a gente também tem que atuar no sentido de, mesmo que não seja um especialista, todos os profissionais de saúde têm que estar com a orelha em pé aqui para perguntar do sono dos pacientes, né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho a apneia do sono e eu passei a faculdade inteira e ninguém nunca desconfiou. Médico, um estudante de medicina dentro do ambiente médico. Dormia todas as aulas de manhã. Exato. Imagina isso em outras situações e realidades, né? Eu acho que nós temos um problema e diversas realidades no Brasil. Isso me preocupa. Porque o problema é a apneia do sono, ele é real. Mas eu conto com formação profissional, seja para médico, seja para fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentistas, todos da área da saúde. Eu também conto com acesso a esse profissional, porque quem que é aí uma pessoa, uma cidade que vai ter toda essa equipe multi-interdisciplinar, como tem aqui em BH, como tem em São Paulo. Isso não se reproduz. Estamos trabalhando para isso, né? Flávia é uma importante aí, divulgadora e formadora de profissionais da fisioterapia. Mas você enxerga que mesmo assim, com todo esforço, ainda é pequeno diante da necessidade. Pois é. Quantos médicos do sono são formados por ano no Brasil? Você tem esse número? Eu não tenho o número exato, mas nós somos 400 e poucos titulados pela ABS. Isso em quantos anos, talvez? Isso 5 anos? Não, no total, em quase 20 Porque anos. Se a gente pensa... Então, mas é muito pouco, né? Tem um dado americano que eles usam 1,8 médicos por cada 1.000 habitantes. E no Brasil pelo Ministério da Saúde, 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, se a gente extrapolar isso para a prevalência da apneia, considerando aí 200 milhões de pessoas no Brasil, que acho que é o censo de 2021, se eu não me engano, 207 milhões. A gente tem 70 milhões de brasileiros, ou nesse estudo que você falou, 49 milhões, né? E quantos profissionais para fazer esse diagnóstico? Então, eu acho que tanto é o aspecto do pouco conhecimento, do curto espaço de tempo, que a medicina do sono é um bebê ainda, né?
E isso é, de fato, uma coisa que vai crescer. Mas a gente está com o diagnóstico cada vez mais facilitado, os métodos mais simplificados, mais baratos, porque a polissonografia, como você falou, é um exame caro, nem todos os convênios cobrem, o SUS também, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, não cobre. E aí, quantas pessoas não têm nem a oportunidade de chegar ao diagnóstico, tanto por falta de suspeita clínica, quanto por falta de possibilidade de acesso a diagnóstico. E aí, você que também faz parte do programa de pós-graduação, de formação desses profissionais, como que você enxerga isso hoje, assim? De que maneira, para onde que a gente vai, como que a gente vai seguir? Porque aí um monte de gente deve estar assistindo e falando assim, tá, mas e aqui na minha cidade, que eu não sei quem que é médico do sono, o que que faz? Para onde corre? Bom, eu tenho uma visão bastante polêmica sobre isso, porque eu acho que uma doença que acomete 1/3 da população, o diagnóstico não deveria ser exclusivo de um especialista, porque hipertensão é 12%. E a gente tem médicos que atuam em programas específicos para isso. O que eu penso é o seguinte, o especialista ele tem que estar ali para os casos que são complexos. Ele precisa ser acessível, mas a gente precisa trazer esse diagnóstico também para a atenção básica de saúde, porque é um problema de saúde pública e que a gente vai demorar 120 anos para formar o número de profissionais necessários para isso. Então eu acho que, pensando nisso, a nossa até programa de especialização do INCOR, a gente não quer necessariamente formar especialistas. A gente quer capacitar médicos que tenham graduação em medicina. A gente tem vários especialistas lá, pneumos, endócrinos, cardiologistas se interessaram por esse tema, mas a gente tem médicos que são graduados em medicina e entendem essa demanda. Vão resolver todos os problemas? Não é essa a proposta, mas a proposta é que esse indivíduo ele faça diferença na cidade dele, porque talvez ele atender só sono não seja um mercado suficiente para mantê-lo numa cidade menor, mas ele precisa incluir o sono. Porque hoje um estudo realizado no INCOR falou que 54% do público de consultório de cardiologia tem apneia do sono. Então, é mais fácil encontrar quem tem do que quem não tem. E esse cardiologista, ele precisa estar aberto para isso. Então, assim, a gente está passando por um momento muito favorável. Cresceram os programas de residência médica em medicina do sono, programa de fisioterapia, né, como fisioterapeuta do sono, programa de odontologia do sono, a própria psicologia do sono, a fonoaudiologia do sono, enfim. Nutrição, né? Nutrição. Nós temos hoje um momento excepcional, mas ainda é um movimento tímido diante da realidade, porque, infelizmente, nós estamos corrigindo um problema que vem da nossa graduação. Se eu não observei aquilo na minha formação, eu não estou até atenção, né? Aquilo não existe. Não aquilo conhece. Que acontece, que eu estou de olhos fechados dormindo, eu não vou valorizar. E nem sempre eu conecto o dia e a noite. Então eu acho que a gente precisa trazer o sono para a realidade do generalista também. Ele é um parceiro nosso. E a questão, né, de os pacientes que chegam para vocês assim, mas eu tô aqui com meu reloginho. Isso é como é que é? Essa é uma ótima, né? Hoje a gente tá nesse momento em que os smartwatches e o anelzinho de monitorar, né, sono, oximetria, enfim, chegaram com tudo, né? E aí a rotina sempre tem algum paciente questionando e trazendo os dados desses relógios. Como que você vê essa integração, né? Que é uma realidade, a gente não vai fugir disso, mas como que essa integração dos dispositivos aí na medicina do sono atual e futuro, como que você enxerga? Eu tô aqui com o meu reloginho, né? Então, a gente tá vivendo a medicina do automonitoramento. Monitoramento 24 horas. É lógico que isso vai me trazer muitos benefícios. Não tem como fugir. Eu me pergunto muito o seguinte: se informações elas são realmente utilizadas. Porque eu capto diversas informações. Mas o que isso me traz de alguma mudança de estilo de vida?
Então vamos falar do sono especificamente, né? Então agora os pacientes chegam, nossa doutor, eu vi aqui que eu não fiz sono REM, eu não fiz sono profundo. Gente, primeira correção, estágios do sono é uma condição neurológica. Então tudo que vem além de um monitoramento eletroencefalográfico, seja o método que for, que tem surgido métodos mais modernos, eles são inferências indiretas. A partir de quê? Frequência cardíaca, frequência respiratória, são estimativas, muscular. Né? Exatamente. Que estimativa de sono e vigília é algo que combina bastante. Mas estágios do sono, não. Então, muito cuidado com isso, porque sem queixa nenhuma, a gente fica criando situações. Então, eu sempre falo para os pacientes, vamos parar de calcular e vamos sentir. Sinta o seu sono. Esqueça um pouco os números, porque sono não é matemática, é poesia. Então, a gente precisa refazer essa rota. Mas falando de apneia, a gente teve aí em 2024, né, a Apple anunciando que vai vir aí o risco de apneia do sono medido pelo Apple Watch. E não é exclusivo só da Apple, outras empresas também têm estudado isso, porque é um foco de atenção para um problema muito sério. O primeiro ponto é a gente entender que esses dispositivos, na verdade, eles são descritos como entretenimento. Por essa razão, eles não têm obrigação de passar por nenhum método de validação. As empresas fazem porque elas estão enxergando o processo daqui a 10, 15 anos, mas não tem obrigação. Ao mesmo tempo, se não tem obrigação de validar, os dados eles não precisam ser tão precisos. Então nós estamos num grande experimento de saúde. Eles estão aprendendo com a gente utilizando isso. Vai evoluir para situações de precisão, mas hoje ainda não é este o momento. Falando especificamente da oximetria, não tem bateria suficiente para um registro de todas essas variáveis que seja um registro real e contínuo. A gente tem oxímetros, eles fazem isso. Mas esse relógio, ele faz por amostragem. Então, eu já tive pacientes que tinham diagnóstico de apneia do sono grave, tratando com CPAP, muito bem conduzidos, com controle de distúrbios respiratórios, dessaturações super bem organizado, mas quando colocava o relógio, era totalmente acusando diversas dessaturações. E esse paciente veio e disse, doutor, tem alguma coisa errada com o meu CPAP? Olha como o meu relógio não para de acusar. E aí ele transformou todas essas curvas em uma espécie de documento, né, de um PDF. E aí eu sugeri para ele fazer um Biologix junto com o smartwatch, que não era um outro smartwatch muito bom, e usando o CPAP. E as curvas de oximetria eram bem diferentes. E aí, qual que tá certo, qual que tá errado? Primeiro, cada oxímetro tem o seu algoritmo. E outra coisa, algo que eu faço por passagem de luz ultravioleta, captando ali, refletindo nas hemácias e captado pelo outro lado do oxímetro, é muito diferente de algo no punho e que nem sempre tem uma capacidade de fixação adequada. Então, na verdade, a gente precisa entender que ainda precisamos caminhar muito. Eu não estou dizendo que não caminharemos, mas é preciso entender isso com atenção. E agora nós temos anéis, né? Eu até brinco que vamos virar a sociedade do anel, né? Então nós vamos lá, porque estamos aí monitorando e eles têm um ponto de contato melhor do que, por exemplo, uma pulseira. Então eles fixam melhor, são mais confortáveis, mas ainda em termos de saturação, ainda deixam muito a desejar. Isso vai evoluir com certeza, né? E nesse aspecto agora, então, que você comentou, a gente tem uma doença de alta prevalência, com muita correlação com comorbidades,
a gente tem muito pouco diagnóstico, poucos profissionais para fazer esse diagnóstico, que é esse trabalho todo que tem sido feito de esclarecimento, de trazer, simplificar também a suspeita clínica. A gente tem questionários para esse rastreio, que já são validados pela literatura. A gente tem centros ainda grandes regiões do Brasil, como a região norte, que não tem ainda centros de diagnóstico em número suficiente. Isso tudo a gente entende que é um processo crescente aí de expansão. Mas uma vez que esse paciente suspeitou que ele tem um distúrbio do sono, ele foi no médico, que não, mesmo o não especialista, mas que já está antenado e que já pediu um exame ou que já suspeitou, e aí ele precisa tratar. E esse tratamento, ele pode ser de várias formas, né? Então fala um pouquinho, por favor, sobre formas de tratamento da apneia do sono, Jorge. É muito importante a gente lembrar que uma doença multifatorial, ela vai exigir abordagens também multifatorial. Então, na verdade, a gente tem aí o tratamento clássico, né, que é o CPAP, que o professor Sullivan, em 1981, desenvolveu. E, realmente, o CPAP é um tratamento que qualquer grau de apneia a gente pode indicar. Não está errado. A gente acaba optando, né, por casos mais moderados, graves, comorbidades, mas a gente pode indicar aí para muitos pacientes. Tem paciente com apneia leve e que respondem super bem e tá ótimo. A gente precisa resolver a questão do paciente. Mas a gente precisa lembrar que a gente tem outras opções pensando exatamente no quanto que essa doença se associa a outros problemas. Tratar a obesidade, por exemplo. A obesidade tem uma relação íntima. A gente sabe que perder 10% do peso pode impactar em 26,6% do índice de apneia e hipopneia. Então é um dado importante e que, por vezes, precisa andar junto. Tratar também com terapia posicional aqueles pacientes que têm uma apneia que é mais de barriga para cima. Tratar o paciente com cirurgia, situações que têm uma alteração anatômica. E também outras situações que mexem com a musculatura e que a gente pode fazer uma espécie de plástica dessa via aérea. Tratar também com fono para fortalecer também essa musculatura. Ou um próprio avanço mandibular, que você garante uma abertura maior dessa via aérea. Então hoje nós temos opções e opções. E na verdade muita coisa nova, né, Melânia? Como você teve a oportunidade de estudar os medicamentos para a apneia do sono, né? Como também outros tratamentos que não tem no Brasil, como o marca-passo do nervo hipoglosso. Então, os caminhos são muito promissores. E eu acho que a grande questão é: o melhor tratamento é aquele que meu paciente consegue fazer, tenha disponibilidade e que seja efetivo. Então, se ele não consegue para aquela terapia que você está propondo, é hora de repensar. Ele é o protagonista, ele tem que dar junto com você e, ao mesmo tempo, ciente, porque também eu preciso deixar claro que o tratamento X vai ser o que ele vai ter maior efetividade. Mas se ele não usa, infelizmente, eu vou precisar pensar no plano B, C ou D. E muitas vezes acho que a falta de uso também é por falta de entendimento do porquê que ele precisa tratar aquilo. Então eu vejo uma inconsciência grande dos profissionais na condução dessa conversa com o paciente. Ele tem que entender por que ele tem que tratar e por que, essa é a minha visão, por que aquela pessoa, por que ele tem aquele sintoma, de que forma que o sono dele de má qualidade está impactando na qualidade de vida. E também ele tem que ser bem conduzido em tudo, como você estava falando, mesmo esse paciente aí tratando com CPAP, com boa condução, e aí, mesmo assim, questionando por conta de um dispositivo que não é validado, que essa condução estava adequada. Eu penso muito sobre isso, assim, do quanto que, ao entender, porque a escolha é dele, e ele pode fazer uma escolha consciente, desde que ele tenha informação. E nesse aspecto, né, nós três aqui que damos aula, que a gente trabalha muito com essa formação profissional e ainda tem muita carência, fisioterapeutas certificados hoje pela Academia Brasileira do Sono são só 69, e aí isso vai crescer ao longo do tempo, e aí
como que você orientaria esse paciente quem que ele procura, né? Então, você falou aí do avanço mandibular, mas tem uns moldes que vêm lá nos Estados Unidos, né? Que vende em farmácia, como é que é, Melânia? Os pré-moldados, né? Já compra e coloca direto. Compra CPAP também na internet. Compra na internet, começa a usar. Quem são esses profissionais e como que você acha que isso tem que ser direcionado? Eu acho que muito do tratamento na medicina do sono, por ser uma área multidisciplinar, vai depender do profissional que está atendendo esse paciente. Então, se ele passa no pneumo e no neuro, possivelmente ele vai sair com CPAP. Se ele vai no otorrino, vai ter uma chance maior de sair com uma indicação cirúrgica, né? Então, eu acho que nós precisamos pensar isso no modelo global. Eu acho que a formação que eu tive, que a Melânia teve dentro da medicina do sono, né? A gente pôde enxergar esse processo todo. E isso está mudando. Né, isso tem mudado cada vez mais. Agora, o que eu penso é o seguinte, as minhas perspectivas é que a gente enxergue esse paciente integralmente. Ele precisa estar ciente de tudo que ele está passando. Então, ele é um parceiro meu. Então, eu abro a Polissono junto com ele, vamos olhar o que está acontecendo. Porque se hoje a gente tem o Brasil desponta como uma potência na adaptação do CPAP, é porque a gente tem profissionais de fisioterapeuta como você que fazem um trabalho incrível. Porque a gente pega a literatura, a gente vê taxa de adaptação de 25% a 87%, gente. É muita variável. É muita diferença. Né? O que tem aí de tão equivocado? A formação. Essa é a resposta. Então, no Brasil, a gente tem uma formação sólida na fisioterapia respiratória do sono. E aí, o que acontece? A gente tem índices batendo 90%, né? E, às vezes, alguns profissionais passando muito disso. Sim. Porque o paciente chega lá e ele se sente acolhido, ele se sente fortalecido nas suas dúvidas e bem acompanhado, porque nós trabalhamos com doenças crônicas que não são apenas uma consulta que vai mudar toda essa jornada. A gente manda para os otorrinos também, né, para ajudar nesse processo todo. Eu acho que exatamente, acho que boa parte do que a gente tem que focar com nossos pacientes em explicar, né, em passar para ele o que está acontecendo, o porquê, né, e também o porquê que a gente precisa de um acompanhamento conjunto, né, por que eu vou encaminhar para a fisioterapia, por que muitas vezes eu vou também ter o tratamento com a fono, né, para ele entender que a doença, ela é primeiro crônica. Então, sim, você vai ter que cuidar dela o resto da sua vida, né? E como que a gente pode fazer isso? Agora, talvez esse é o caminho, daqui a um tempo o caminho vai mudar, então isso tem que realmente ficar claro para ele e muito, aliás, né, acho que o ponto de partida é o conhecimento, né? Tanto dos pacientes quanto dos nossos colegas profissionais de saúde também, né? E a ciência corre muito, né? Ela muda muito. Eu lembro de um trabalho seu que eu li falando do tipo de língua, qual é o tipo de língua que o aparelho intraoral funcionava mais. Então, pessoal, tem até o tipo da língua interferindo no sucesso do tratamento. Não dá para comprar um pré-moldado, colocar. É o dentista do sono que faz isso, especializado. Né? Até como a fonoaudiologia, que muitas vezes aquele paciente tem um freno labial curto, anteriorizado, que é esse risquinho que tem embaixo da língua, e a fono não consegue trabalhar direito enquanto ele não faz uma cirurgia corretiva. E aí, se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não entende a interdisciplinaridade, né, de quando encaminhar para agora não adianta eu adaptar um CPAP num paciente que não respira pelo nariz ou que não tem uma via aérea adequada, eu preciso de uma ajuda do otorrino para ver se tem alguma abordagem ou conservadora ou cirúrgica para ser feita. Mesma coisa um paciente que tem insônia, né? A insônia associada à apneia do sono, o que trata primeiro, trata os dois juntos, vai pro... A Melânia cansa de receber paciente. Nossa. Aí é o desafio, né, George? Sempre vai ser. Muito bom. Então, acho que a gente está encaminhando para o final já.
Jorge, queria que você desse um recado, assim, bem do seu coração, né? Já que sono é poesia, Jorge, super culto, lê pra caramba. É quase o poeta do sono aí. E só para dizer que o Jorge é otorrino como eu de formação, né? A atuação em medicina do sono, doutorado em ciências pela USP, hoje preceptor, né, lá da residência, e também da pós-graduação, né, Jorge? Então, assim, a gente falando de conhecimento e formação profissional, a gente tá com... É o Papa. Exato. E sempre sorrindo, gente, eu não posso deixar de falar isso, porque eu nunca vi esse homem dando bronca, então ele dá bronca com classe, sorrindo. Todo fingimento. Bom, o que eu queria finalizar é dizendo que a gente às vezes precisa voltar para o básico, entender que sono é uma necessidade como qualquer outra do corpo. Falar do básico é importante para a gente fazer um raciocínio e não abrir mão disso por qualquer coisa, que muitas vezes nós negociamos por coisas que são plenamente negociáveis, né? Então, às vezes é difícil se você tem um bebê que depende de você e tá tudo certo. Mas, por exemplo, uma maratona de série 2 horas da manhã, você trocar seu sono por isso. Então, refletir que sono é uma necessidade fisiológica e, se quiser viver bem, a gente vai precisar olhar para isso com atenção. Joia. Você quer deixar seu Instagram para as pessoas poderem te encontrar? Bom, para quem quiser me acompanhar, eu tenho o meu Instagram, acho que é o canal mais fácil para outros contatos, né? É @Dr. George Pinheiro. Tá? Lá vocês me encontram fácil e é sempre um prazer estar com vocês. Sou fã da tua. Nós somos, Jorge, super obrigada, uma honra te receber aqui em Belo Horizonte, no Papo REM, Confraria do Sono aí, super quente, trazendo sempre novidades, sempre pessoas muito especiais. Fiquei sem palavras. Literalmente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, pessoal.